Fala, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, graças a Deus, eu que estou aqui no comando do MD Ensino Cash. Toda semana tem gente tentando me derrubar dessa cadeira, mas hoje eu consegui resistir essa semana e hoje eu tô aqui para hoje eu comandar, capitanear o nosso MD Ensino Cash. Mas, como nem tudo são flores, a convidada de hoje é a Juliana. Uma das convidadas, né? Porque a gente tem um outro grande convidado hoje que a gente fica com muita alegria de trazê-lo aqui sempre, que é o grande Ed Alves, nosso grande amigo, né, GD? Tamo aí. Aqui, igual o Galvão fazia. Lembra o Galvão? Bate aqui, tira o Marco, vai dar. Você lembra disso, não? Não é da minha época, não. Pô, que isso? A Luizão quase morre. Cara, o Luizão tá famoso. Ele foi no hospital esses dias. Aí ele chegou e falou, você é o Luiz do MD Ensino. Aí, Luizão! Cara, o Luizão tá famoso. Você, Luiz, o editor. Quem quiser, deixa nos comentários aí que a gente vai mandar uma foto do Luiz. Tá demais. Não veja à noite essa foto, porque é perigosa, é pesadelo, mas... É igual, qual que tinha um programa de TV que o cara que tava por trás nunca aparecia? É o Lombardi. Mas o Luiz apareceu já, pô, o Luiz apareceu. Mas hoje... E Louro José. Caraca, mas podcast tá prometendo, né, gente? Pessoal, então a gente tá aqui com o Ju e com o GD, nosso grande GD, que tá rolando uma série, né, Ju, da MD Plus, sobre MD Eletro, que é capitaneada pelo GD. Então, que se você ainda não conhece MD Plus, o Luiz tá aqui o link, vai deixar o link aí na descrição. Entra lá que dá tempo de você ver essa série ainda. Obviamente ela vai ficar gravada lá pra vocês. Não, GD? Tá boa a série. Com certeza, tá boa. Desde do começo, desde né? a introdução, para você entender cada onda. como fazer o eletro, o que significa cada parte do eletro, o que é ele normal, o que ele é alterado, vai ser legal. E tem eletro, tem que saber, né, cara? Com certeza. Tem que saber. Se você não sabe eletro bem, você precisa de muita ajuda também de alguém, ou apoia, como a gente apoia, né, no GD, e no Ricardo Bassan também, nosso grande amigo, Ricardo e GD tem um grupo lá que a gente tem, o grupo da mentoria, às vezes manda eletro lá, aí os dois demoram a responder, eu fico vendo aquele eletro lá, eu falo assim, gente, eu aviso pro mentorado, falo, não tenho condição de eu falar de eletro com GD e Ricardo no mesmo grupo, espero um dos dois ver. Você sai pela... Eu saio, vou falar besteira lá. Teve um dia desse que eu falei alguma coisa lá e chegar lá esculambando lá. Mas o Gabriel é meio filosófico, ele fala assim, mas por que você pediu esse eletro? Mas e as estrelas, a posição das estrelas estão alinhadas de forma a que esse eletro seja bem feito neste momento para este paciente? Por falar nisso, acho que groselhando, vamos falar sobre o tema do podcast de hoje, Ju. Pessoal, hoje a gente quer falar um tema que a gente julga ser muito importante, por isso a gente trouxe GD, por isso que tá eu também aqui, tá Ju. A gente vai falar sobre hábitos. Na verdade, a gente quer mais precisamente conversar sobre como adquirir, como construir e quais são os bons hábitos que um médico deve ter para que tenha essa qualidade de vida, mas que esses hábitos também tenham relação com o desenvolvimento de carreira do médico. Porque se a gente não colocar dentro de uma caixa, dentro de uma trilha, a gente vai começar talvez a devagar demais aqui. E no fim, eu acho que hábitos saudáveis e bons hábitos, eles têm vários objetivos. E um desses objetivos, na minha opinião, é te apoiar a construir uma boa carreira, porque afinal de contas, se você tem uma boa carreira, uma carreira de sucesso na sua profissão, você certamente, se ela é de maneira saudável construída, você certamente tem uma vida muito mais qualificada, uma vida, na minha opinião, mais feliz. Se torna uma pessoa mais feliz. Mas é uma questão de opinião, então eu quero ouvir de vocês. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos organizar o seguinte. Eu sugiro aqui, a gente fazer 5 hábitos, a gente pegar 5 hábitos aqui, a gente construir aqui em 6 mãos. 5 hábitos que a gente julgue ser necessário, seja importante, não só para a pessoa ter uma vida plena, mas para ele ter um médico ter uma carreira de sucesso. E aí a gente vai debatendo em cima desses hábitos. Eu tenho os meus aqui, obviamente, mas eu quero ver de vocês. Cada um fala um? Vai lá, fala se sentindo concordar, a gente corta aí. Vou falar, pra mim, exercício físico. Eu já sei. Olá, então eu vou ajudar, vai. Ó, exercício físico
é um hábito necessário. E olha, de novo, vamos interceder com a carreira, tá? É um hábito necessário para poder a gente... Você acredita que exercício físico, de uma maneira geral, é fundamental, apoia, ajuda o médico a desenvolver dentro da sua carreira? Ter uma carreira melhor por conta do exercício físico? Com certeza. Eu acredito que sim, mas talvez de uma forma indireta, porque quando ele faz exercício, você tem aquela ingestão de dopamina, você vai mais disposto para o trabalho, você vive em sociedade, então sabes que pessoas que vivem em sociedade ali no esporte não necessariamente você tá sozinho, às vezes você tá com outras pessoas, você está jogando seu futebol, você está interagindo com outras pessoas, você chega no seu trabalho mais disposto, mais feliz, então você pode se dedicar com mais energia ao seu trabalho. Então eu acredito que sim, isso vai apoiar sim a sua carreira. Eu até não é nem concordo plenamente. A única alteraçãozinha que eu faria é que eu não acho que é indireto, eu acho que é direto. É verdade. O exercício físico, você fazendo exercício físico, e eu tive essa mudança de hábito recente, de trocar o horário do exercício físico para antes do trabalho, que era depois, meu dia é totalmente diferente. Legal. Você já vai pro trabalho com outra energia. Se chega diferente. Essa endorfina, essa sensação de que você já começou o seu dia ativo, isso faz muito bem. Psicologicamente, pra ansiedade, tudo. Eu, particularmente, há alguns anos, desde que meus filhos nasceram, meu filho primeiro nasceu uns 2 anos, quando ele tinha uns 2 anos, então tem uns 5 anos, e aí teve pandemia no meio que atrapalhou um pouco, mas eu mudei meu hábito de atividade física para matutino também, assim, cedo, 6 horas da manhã e tal. E, cara, realmente, no começo é mais difícil. Eu penso uma coisa sobre hábito, cara. Hábito, pra mim, você tem 2 caminhos, assim, 2 sentimentos sobre o hábito. Por que você faz aquilo todo dia? Ou porque você realmente gosta, aquilo te dá prazer, ou porque... Então, ou seja, se você tem uma ausência daquilo, você sente falta de fato porque aquilo te dá prazer. Ou porque você gosta da sensação pós. E aqui parece estranho, mas é diferente na minha opinião. Porque quando eu gosto daquilo, por exemplo, jogar bola. Eu gosto de jogar bola. Antes de jogar meu futebol, eu já tô feliz. Então é um hábito de atividade física que eu faço ele com muito mais facilidade e dificilmente eu perco ele. Só que nem sempre é fácil você ter bons hábitos de atividade física com tudo que você gosta. Sei lá, conheço os colegas que gostam de surfar, nem todo dia ele pode surfar. Os colegas que você gosta de lutar boxe. E nem todo dia você consegue lutar boxe, e até mesmo muitas vezes, por conta de lesão, você está um tempo sem lutar boxe. Mas quando o hábito de treinar boxe, o hábito de jogar bola, de jogar futebol, ele é muito fácil para mim porque eu tenho prazer antes de fazê-lo. Mas, por exemplo, quando eu vou pra academia, eu tenho zero prazer de pensar em ir pra academia. Só que quando eu faço academia, ao final do meu treino, eu tô cheio de prazer, cheio de endorfina, cheio de coisa. E qual que é o problema qual que é a diferença entre esses dois? Esse aqui, a academia, no meu caso, por exemplo, que é esse que você gosta do resultado dele, ele é muito mais fácil você perder esse hábito. Então ele precisa ser... E é legal ter esse pensamento, eu penso, porque, falando sobre qualquer hábito aqui, tá? Você tem que distinguir isso. Qual que eu gosto de fazer e qual que eu gosto do resultado. Porque o que eu gosto de fazer, dificilmente eu perco. Mas o que eu gosto do resultado, se eu não cultivar ele com frequência, não vou chamar de disciplina, mas não gosto muito desse termo para falar de hábito, mas com disciplina, eu rapidamente me acostumo em não sentir aquilo. E aí depois, para voltar, sempre é mais difícil. Digo isso por quê? Porque isso vai ser replicado em várias outras ações que a gente vai falar aqui. Eu concordo com vocês que exercício físico agrega de forma direta. Mas eu quero estressar vocês um pouquinho aqui. Cara, vocês acham que... Eu vou fazer isso para todos os hábitos. Vocês acham que o exercício físico, ele tem que ser... E aí que eu não tô falando nem pessoas da nossa idade, assim, tá, GD? Talvez até pro médico mais que tá começando, a pessoa mais jovem. Vocês acham que ele tem que ser prioridade 01, vamos colocar assim? 01, 02? Se a pessoa... O exercício físico tem que estar quase que à frente de todos os outros, já que ele tem uma ação direta sobre... À frente? Talvez não à frente, junto, mas agora é minha opinião, tá? O exercício físico, ele, além desse bem-estar que nós estamos falando aqui,
ele compensa. Talvez uma dieta que você não consegue, ele compensa. Verdade. Ele compensa outros hábitos inadequados que você possa ter, que às vezes você não consegue naquele momento controlar, o exercício físico compensa. Gostei da sua ideia. Ou seja, o exercício físico pra mim, e sem contar que se hoje você faz, formando com 23, 24 anos, exercício físico, quando você tiver com 50, 55, que é o risco cardiovascular maior, tudo, você vai estar muito mais condicionado, você vai estar muito mais preparado, porque você vai ser obrigado a fazer. Se você começa na hora que você é obrigado, é muito mais difícil. Isso é verdade. Você fazer enquanto você tem prazer, aí você vai condicionar o seu corpo a ter essa necessidade, e quando você for obrigado a fazer, você já faz tranquilo. A partir do momento que vira uma rotina, né, aquilo ali entra na sua escala semanal. Sair daquilo ali me causa extremamente desconforto. Não, mas é que eu tô perguntando isso porque é o seguinte, fala um outro hábito importante que você julga. Para o médico, um hábito bom, um hábito importante para que o médico tenha uma boa carreira. Horário de sono. Sono. E aí, então, antes de a gente discutir o sono, acho importante, acho que tá certo. Mas, por exemplo, o médico começou... Não vou nem falar que começou a carreira agora, porque isso é condição de todo médico. Faz plantão e tá fazendo uma sequência de plantões noturnos, 2 na semana, 3 na semana, que compromete o sono dele. E aí ele vai pra casa, vamos supor, fiz plantão noturno segunda-feira à noite, vou pra casa na terça-feira, ao longo do dia, e no outro dia vou ter que fazer meu exercício físico às 6 horas da manhã. Ou mesmo que eu chegar na terça-feira, eu só vou conseguir fazer meu exercício físico às 8 horas da noite, mas isso vai comprometer o meu sono. E aí? Eu posso te falar que eu já fiz muito isso. Não, mas então você acha que isso é mais importante que o sono? É claro que isso é muito individual, mas a gente tá aqui debatendo. Assim, eu acho que entraria numa mesma escala, sabe? Porque ao mesmo tempo que me ajudaria a dormir melhor, por exemplo. Talvez eu chegaria tão cheia de energia. Tá faltando plantão noturno pra você dormir melhor, então. Vou te passar um. Porque tá sobrando. Então eu acho que, assim, entra num nível muito próximo. É lógico que tem vezes que eu chego exausta em casa e que eu não vou. O que não pode acontecer é, todo dia eu falar, não, tô muito cansada, não vou. Aí, não, tô muito cansada, não vou. E isso virar uma rotina de até, talvez, desculpas, né? Porque... Não, mas aí eu tô querendo dizer, você tem argumentos factíveis, assim, você tá com o seu sono tá comprometido, você tem tido poucas horas de sono, por N razões, eu falei o plantão, mas quem está falando da carreira médica tem tudo a ver. Mas qualquer outro motivo que seja, não é uma desculpa, é uma realidade. Sim, você tá tendo pouco sono. Não, eu digo se você começar a falar isso de forma rotineira. Tipo, não vou treinar porque eu trabalhei hoje e eu não quero ir. Aí no outro dia também, não vou treinar porque eu trabalhei não. Aí no outro dia também, não vou treinar. Você continua não entendendo o que eu falei. Porque eu tô falando assim, não é que você não foi treinar porque você trabalhou hoje. A questão aqui é sono versus treino. Acho que depende muito, Gabriel. Depende muito do momento. Eu já tive vezes de eu chegar de 36 horas de plantão e não aguentar nem jantar, deitar na cama e dormir. Já teve vezes de eu chegar de 36 horas e correr. Então, acho que depende muito do momento, acho que depende da situação, acho que depende... É difícil falar. Eu puxei o sono por quê? Porque o sono é uma coisa que na minha vida impactou muito. Mas você dorme pouco, né? Eu comecei... por isso. Eu comecei a trabalhar com 4 ou 5 plantões noturnos. Quando minha filha nasceu, eu fazia 4 noturnos por semana. Ou seja, acaba de 7 dias, 4 eu dormia fora de casa. Eu dormia mal. E aí, às vezes não dorme. No começo eu não conseguia descansar nada no plantão. E no dia seguinte trabalhava. Uhum. Isso é uma coisa do médico que... O médico, ele tem essa visão de que se eu tô precisando trocar meu carro, em vez de eu juntar para trocar meu carro, eu vou fazer mais plantão para trocar meu carro. E acaba que é uma coisa que na sua saúde isso dá um baque muito grande. E chegou a um ponto que eu tive que começar a tomar remédio para dormir quando eu não dava mais plantão noturno, porque eu não conseguia dormir. Entendi. E hoje eu durmo de 10 até as 3 da manhã, até as 2 da manhã. Você dorme muito E pouco. acordo de madrugada como se fosse de dia. Acorda O pessoal ainda tá na balada e eu já tô acordado tomando café pra... 3h30 da manhã, tô pra fazendo as seguir o coisinhas. dia. Fazer as coisinhas. Mas você fica descansado, assim, você sente... Eu fico descansado até uma certa hora. Quando chega 5, 6 horas da tarde, eu já não estou descansado. Eu já tô bem cansado e até um pouco estressado. Se precisar fazer alguma coisa depois disso,
eu já gasto energias extras, sobressalente. Pra quem não sabe, agora são 5 horas da tarde. Então, nos próximos começa- minutos o GD vai dormir. Começa a entrar na E vai gritar reserva. com todo mundo Se o GD falar estressado. alguma coisa Começa aqui a com a entrar na gente, reserva. estressado, Começa a entrar na brigar. reserva. É porque são exatamente 5 horas da 5h15 da 40. tarde, 5h40 da Então, tarde eu agora. acordei 12h50. Caraca. Você Cara, acordou 12? Eu tenho um lance com sono que foi o seguinte, assim, durante um tempo grande, isso tá mudando agora, na verdade, tá mudando agora. Tem 4 meses, 5 meses que eu comecei a mudar isso um pouco. Que 4 meses? Tem 1 mês que eu comecei a mudar isso. Eu sempre... Chegou um momento na minha vida que eu falei assim, cara, eu fiz uma conta. Acho que conta de adolescente, assim. Não, adolescente que eu já era velho, já era residente, já, e depois da residência. Eu fiz uma conta, não sei se ela tá certa, mas é uma conta de produtividade na minha cabeça. Pô, se eu dormia 8 horas, a minha esposa gosta de dormir, gostava de dormir 10 horas da noite, para acordar 6, 7 horas da manhã, ela era pessoa que regrava pelo sono. Eu nunca tive tanta essa necessidade de dormir tanto quanto, por exemplo, ela, assim. 7 horas estava de bom tamanho. Mas chegou um período que eu virei e falei assim, cara, se eu dormir 2 horas a menos na minha vida, eu fiz uma conta, se eu viver até 60 anos, se eu viver até 60 anos, eu vou ter vivido mais 8 anos de vida. Eu faço total essa conta. De coisa. Eu faço Eu total. não sei se eu mudei porque eu comecei a ver muito podcast das pessoas falando que tem que dormir e tal. Ou se de fato eu comecei a ficar mais cansado. Porque eu fiz isso, eu trabalhei isso. E, cara, vou te falar, eu acho que gerou muito resultado pra mim. Sabe? Porque, assim, eu não ficava sofrendo com eu não tinha, eu conseguia trabalhar, ainda consigo tranquilamente produzir, dormindo 5 horas e meia, 6 horas de sono, assim, de segunda a segunda, sabe? Tendo esse hábito de sono mais curto. E isso me ajudou pra caramba, assim, a produzir. Pô, eu produzia 2 horas a mais que a maioria, cara. A maioria das pessoas tava 8 horas, não sei o quê, e eu tava dormindo 4, 5, 6 horas. E eu fui fazendo isso de forma treinada, Ju. Fui treinando a fazer isso, né? Tipo, não foi assim, a partir da manhã eu durmo 6 horas, não. Fui assim, esses 2 próximos meses eu vou dormir 7 horas, os próximos 2 meses, aí depois eu vou dormir 6 horas e meia, depois para o meu corpo se adaptar a dormir menos e, consequentemente, eu ter mais tempo de produtividade. Por quê? Porque se era para ter produtividade, e aí é uma coisa interessante, sabe? Que é a intencionalidade. Porque se eu fiz essa conta para ter produtividade. Então só fazia sentido se eu conseguisse garantir que essas 2 horas que eu tava deixando de dormir estavam me gerando resultado. E foi quando eu vou talvez entrar no terceiro hábito, que é o hábito que para mim é o mais importante, e que acho que a maioria não tem. Foi quando eu falei, cara, para eu poder garantir que isso é a verdade, eu vou acordar e vou estudar. Aí eu criei um hábito de que a hora que eu estudo, que eu mais estudo, que eu mais tenho potência de estudo é de manhã. Por quê? Aquilo era um termômetro. Se eu acordasse e fosse estudar e estivesse com sono, eu não estava sendo produtivo. Aquelas 6 horas estavam me atrapalhando a produzir. Então eu fui fazendo esse caminho. Chega agora mais tempo, agora que eu mais velho, com mais filho, com mais coisa, eu tenho tentado fazer um pouquinho, ainda não durmo mais que 7 ou 6 horas e meia, mas eu tô mais permissivo com o meu tempo de sono, assim, talvez me aproximando mais de 7 horas ali de sono diário. Isso tem pouquíssimo tempo, mas o que eu quero dizer é que sono nunca foi uma prioridade para mim, assim, não era uma prioridade do ponto de vista de bom hábito. Eu tenho a prioridade de ter um bom sono. O meu hábito talvez tenha um bom sono, então antes de deitar eu desligo coisas, eu leio um livro toda noite, gosto de deitar, faço minha meditação, minhas orações, gosto de ficar um pouquinho assim na cama. Eu logo consigo entrar e geralmente tenho bons sonos, assim. Acho que talvez por isso que eu também conseguia dormir menos. Meu sono é bom. Eu tenho o hábito de tentar ter uma higiene do sono, mas não de dormir muito, sabe? Nunca foi uma prioridade pra mim. Não sei se... Mas eu acho que isso vai depender de cada um. Vai ter gente que vai se sentir bem dormindo 6 horas, vai ter gente que vai ter necessidade de dormir 8 horas. Não sei se, por exemplo, uma pessoa que sempre dormiu 8 horas, começar a dormir 5, em algum momento talvez essa conta chegue pra ela. Exato. Não sei se isso vai acontecer ou se isso acontece, né? A gente fala muito sobre ciência e nos parece que a ciência fala que dormir 8 horas por dia é algo saudável, né? Eu falar isso, gente. Claro que a gente tá falando aqui dos nossos hábitos, das nossas opiniões. A gente tá falando uma coisa muito pessoal. Mas é óbvio que do ponto de vista científico, tem assim, gente, não é a nossa especialidade.
Mas tem alguns trabalhos que demonstram aí que... Bem, alguns trabalhos não, mas tem muita coisa demonstrando, não sei se tá trabalho, mas que o sono, um bom tempo de sono é fundamental, né? Até porque alguns hormônios têm ritmo circadiano, tem algumas coisas que dependem disso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que não é... Eu concordo com você. Não é quantidade de sono, é qualidade de sono. Quando eu tomei essa decisão de acordar cedo, é porque eu sempre na minha vida, há muitos anos, não sempre na minha vida, há muitos anos eu acordo nesse horário. Só que eu não me permito levantar, porque, não vou levantar 3 da manhã. Aí, o que eu faço? Eu vou e fico balançando o pé, fico pensando nos pacientes da UTI, fico repassando os 50 leitos de UTI que eu vou ter que passar durante o dia. E aí, das 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu levanto. Aí, o que eu fiz? Falei, cara, não vou ficar aqui batendo pé, vou levantar, fazer meu café e tal, com sono mesmo, se eu posso dormir. Sim. Se eu quiser dormir, eu durmo. Não tem nada pra fazer. Se libertou aí. Aí eu me libertei. Tipo, aí eu vou... E, aí eu acordo 3, mas assim, de 4 até umas 8 é o horário mais produtivo do meu dia. É o horário que você pode me chamar pra qualquer coisa. Entendeu? E pra mim tá dando certo. Aí eu tomava remédio pra dormir, só que chega às 6 horas da tarde, eu tô morrendo de sono. Dá 8 horas, eu durmo de apagar, só no REM. E aí eu durmo 4 horas, mas é 4 horas de não ver as 4 horas. E acordo 0 bala. Pra você... Eu não tinha sono REM, eu sabia tudo o que acontecia à noite. Dos meus 3 filhos, se eles tossissem lá na babá eletrônica, eles ficaram pouco tempo na com babá filho eletrônica, também, eles dormiam comigo. acho que talvez seja um pouco diferente, né? Porque você fica muito preocupado, fica atento. Tem esse lance, né? Assim, a gente tá entrando, por exemplo, eu durmo essas 6 horas, comentei, mas cara, é muito... Hoje, por exemplo, se o Rafa... Você acorda a noite Se toda, ele me acorda... né? Hoje, graças a Deus, tem algumas semanas, alguns meses que meu filho não tem dormido tanto mais, não tem acordado tanto mais. A minha filha mais nova nunca acordou. Nunca foi de acordar pouco. Mas quando o Rafa não vai, 6 horas é assim, suficiente de sobra, velho. Suficiente de sobra. Nossa senhora. Mas essa noite, por exemplo, eu fui dormir tarde e eu ia acordar mais tarde hoje, porque eu ia treinar, mas aí a Isabela não ia... Enfim, eu tinha que ficar... A Isabela saiu mais cedo, eu ia ter que ficar com as crianças. Falei, então eu vou acordar mais tarde amanhã. Mas tá assim, fui dormir ontem meia-noite, acordei... Programei pra acordar às 7h30. Aí deu 6h15, a funcionária de casa chegou mais cedo. E a Isabela foi lá me cutucar e falou assim, você não quer ir treinar, não? Porque o problema era quem ia ficar com as crianças, né? Aí eu levantei, aí ela falou, você quer ir treinar, não? Aí eu falei, agora já tinha desmarcado o treino. Aí eu falei, na hora que eu fiquei meio puto, assim, falei, putz, ela me acordou, cara. Aí não vou treinar, eu não vou dormir mais. Isso aqui eu fiquei um veneno. Mas aí eu me dei conta que eu não tinha acordado de noite. Eu falei, cara, são 6 horas. Aí eu olhei, era 6h15, ela falou 6h15. Falei, putz, tô de boa agora, vou levantar e vou estudar e vou tocar minha vida. Porque eu tinha dormido direto, então assim, 6 horas vem direto, putz, é super... Eu tô de boa aqui, assim, durmo hoje meia-noite de novo. Eu não tenho muito... Já tive mais sono às 4 horas da tarde, assim, hoje eu tenho menos. Não, de tarde eu não tenho sono, não. Não, mas esse cansaço aí, aí cara que você dorme e acorda muito mais cedo que eu. Aí chega no final do dia, eu já vou me esgotando, até vou apagando, assim. Vai fechando o farolzinho. Mas aí, Gabriel, qual que é a terceira e mais importante pra você? Cara, pra mim... A primeira seria. É a primeira. Essa é a prioridade. Depois no final a gente vai montar a prioridade. Tá. Não é prioridade, mas cada um acha que é importante. Sem sombra de dúvida, é estudar. Eu sabia que ele ia falar. Eu não falei porque eu sabia que ele ia falar. É o CDF. É o CDF da turma. O nerd. Da primeira cadeira. Esses dias a Helena chegou me chorando. Ô, papai, o Rafa tá me chamando de nerd. Na verdade não era nerd, era né, nude. Tem um nome agora, um termo das crianças. Que o Rafa tá jogando um joguinho de... Noob, isso mesmo. Luiz é da nova geração. Noob. É noob. Não, mas esse termo é antigo, pô. É antigo? Eu não sei o que é noob. É porque eu nunca jogo o jogo, eu nunca fui jogar jogo. Daí ele... Era noob que ele tava chamando ela, mas ela meu irmão também me chamava de noob. Ah, é? Caraca, eu tinha mesmo. Então, talvez tenha uns 45 anos esse termo aí. Caraca, agora eu fiquei mal. Agora eu me senti até jovem, até. E não conhecer. E aí ele chama, tá me chamando de nerd. Eu falei, filha, mas nerd é uma coisa boa. Papai é nerd. Papai sempre foi. O que é nerd? Nerd é pessoa estudiosa. Eu sei que nem é tanto isso, mas... Enfim.
Mas, cara, não, porque assim, pra mim, esse é um hábito que as pessoas... Eu fico meio pé da vida, tá? Esses dias eu vi eu fui numa palestra e o Flávio Augusto que é o cara que, né, Flávio do Wise e tal, ele falou isso, ele falou que o hábito mais fundamental pra ele sempre foi estudar. E ele nem fala que é estudar de sentar e ler livro e tal, não, sabe? Mas estudar de uma maneira geral. E eu achei muito legal isso, assim, porque é o que eu acredito. E eu achei legal porque o Flávio Augusto é um cara bilionário e gordo. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo nenhuma apologia à obesidade. O que eu quero dizer é que eu vejo muita na internet, no Instagram e não sei o que, blá blá blá, as pessoas falando pra você ter hábito de ficar saudável, de dormir, de comer, de malhar, de ficar não sei o que. Mas eu não vejo, é porque eu acho que não dá like, eu não vejo as pessoas falando que o hábito mais importante que você tem que ter, se você tá falando de... Eu diria até pra você, cara, até de sucesso mental, sucesso na sua carreira e até físico, sabe? Que é estudar. Porque muita gente tá lá na academia com um hábito maravilhoso de treino e que não desenvolve a mente e aquilo também, no fim das contas, tá dando depressão, tá dando desprazer, não tá levando em lugar nenhum. Porque é legal você tá bem fisicamente, indo pra academia, dormindo bem. É super legal, é importante, é fundamental. Só que se você tá fazendo isso e não tá se desenvolvendo intelectualmente, eu não tô falando intelectualmente pra ficar erudita, mas aprendendo coisa... Nossa, eu acho que o nosso cérebro ele foi construído para ele é gigantesco, o nosso cérebro. A gente usa pouquíssimo dele. Então, ele é uma máquina construída para que a gente estude, aprenda. A humanidade chegou onde chegou e de uma maneira extremamente agressiva e rápida por causa da alta capacidade de aprendizado do cérebro. E aí as pessoas... O que leva a aprendizado ao cérebro? O hábito de estudar. Hoje a gente tem hábitos, a gente tem possibilidade de estudar de várias formas. Vídeo, cast, leitura... Pô, minha esposa tá ouvindo agora audiolivro. Eu achei sou meio old school, mas assim, pô, você bota lá no carro e ela tá lendo um monte de livro que eu comprei pra dar pra ela ler e ela não lia. E ela tá lendo agora, o cara lendo pra ela, sabe? A pessoa lendo pra ela. Ou seja, tem N possibilidades de você estudar hoje, de você aprender. Só que eu acho que as pessoas não fazem porque elas não adquirem o hábito de fazer. Então, por isso que esse é o mais importante, porque pra mim ele é o 01, top, acho que é o 01, vamos ver quais são os outros, mas o 01. Por quê? Porque ele vai te dar uma saúde mental de estou evoluindo, estou aprendendo. Cara, a pessoa que estuda, ela sempre vai evoluir. Não tem muito jeito. E aí, com essa evolução, naturalmente vai vindo atividade física, o sono, blá, 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 blá. É óbvio que é legal quando você consegue fazer tudo, mas... eu acho que pessoas que só estão focadas em atividade física, por exemplo, e não coloca dentro desse hábito, dentro desse cotidiano dela, um desenvolvimento intelectual pessoal, no fim das contas, elas ficam cheias de endorfinas, até começam a ficar muito vaidosas, mas eu tenho a sensação que falta alguma coisa, que começa a faltar alguma coisa. Se você não estiver tendo esse desenvolvimento pessoal, intelectual, entende? Então, assim, pra mim, estudar é top, assim. Vamos ver se a gente acha alguma outra aqui que supere ela, na minha opinião, mas... Eu concordo com você, mas eu acho assim, não só estudar, até porque nós não estamos falando só para médicos. No geral, eu acho que o hábito da leitura, Isso. esse hábito da leitura, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, ele... Não, mas é uma coisa que, ao longo da vida, se você desenvolve isso desde novo, porque você vai precisar disso a vida inteira. Uhum. E se você... A mesma coisa da atividade física. Se você tem ela desenvolvida, isso vai fluindo, você vai sentindo necessidade disso. Você vai fazendo isso com gosto e não por obrigação. É isso. Quando você começa a fazer isso porque você quer fazer, porque você gosta de fazer... E, gente, uma pessoa que gosta de ler, ela sabe conversar de qualquer assunto. Qualquer mesa que ela sentar, ela desenrola, ela consegue desenvolver a conversa. A pessoa falou de futebol, você sabe o que está acontecendo no mundo do futebol. Você não sabe o nome do jogador daquele time, mas você sabe o que está acontecendo. Se a pessoa falou da Bolsa de Valores, você sabe o que está acontecendo. Se você tem um hábito de ler, e nós médicos, eu tive isso por muitos anos e... Agora, depois de velho, foi tardio, mas eu recomendo que comecem antes.
que eu comecei a gostar de notícias, de ler mais coisas aleatórias. Mas eu pensava assim, pô, mas a medicina é tanta coisa, eu tenho tanta coisa para aprender, para estudar, e eu vou ler um livro que não é de medicina. Eu ficava com essas coisas e isso... Aí eu pegava um artigo, um livro e ia ler coisa de medicina. Só que a gente tem que variar essa cultura, até pra gente não ficar preso ali naquele... Pra gente tornar mais prazeroso, entendeu? E eu acho que isso traz muito desenvolvimento pra gente em todos os sentidos, entendeu? Eu acho que quando você lê até outras coisas, isso abre a sua mente, às vezes fica até mais fácil depois de você aprender tudo. Sim. Eu acho que quanto mais você lê e aprende coisas novas, mais fácil fica aprender coisas novas. Eu concordo com os dois, concordo plenamente, você sabe disso. Mas eu acho que ultimamente eu tô estudando muito, de uma maneira mais moderna, assistindo muito vídeo, YouTube e tal, sobre espaço, eu adoro, sobre o universo, sobre tudo mais, física, inclusive. Eu tenho me envolvido com isso. Mas eu gosto de olhar para isso sempre e pensar, como é que eu aplico isso na medicina? Tipo assim, como é que, não é nem como é que eu aplico aquilo lá, sabe? Mas é como é que eu, sei lá, o que eu vi aqui, que eu consigo abrir minha cabeça para... Como é que eu vou aplicar aquilo na medicina? Mas isso aqui abriu minha cabeça para um caminho, uma conexão que eu nunca tinha pensado. Putz, será que eu não consigo também abrir a cabeça para um caminho, uma conexão que eu nunca tinha pensado com relação à ventilação mecânica? E eu tento fazer esse link sempre. Mas eu concordo que a questão aqui não é o hábito de estudar a medicina. É o hábito de estudar. E esses dias eu fiquei pensando nisso também, assim. Falei, cara, meu filho tem hábito de ir pro futebol de manhã, de tarde. Meu filho tem hábito de ir pro tênis. Minha menina tem hábito de ir pro balé. Não sei o quê. Ou seja, atividade física, né? A gente tem hábito do sono. Na hora me deu um branco, assim. Falei, cara, mas ele não tem hábito de estudar em casa, assim. Ele faz o dever de casa, mas ele não tem o hábito de estudar. A gente lê à noite, mas ele não tem... Eu não enxerguei ele Só que depois eu pensei, não, ele tem hábito. Ele todo dia vai pra escola. É isso que eu ia falar. Coitado do menino. Só que passa o dia inteiro na escola. É na escola. Exato, só que onde eu quero chegar com isso? É que depois que... Aí você vai fazendo isso muitos anos. Você vai fazendo isso durante muitos anos. Você faz isso 2 anos de idade até, vamos colocar, se for entrando direitinho... 24 Aí anos. depois tem residência, não sei o que é. Você acaba indo com 30 anos. Só que aí, de repente, acaba a sua escola. E eu acho que esse é o problema. Porque acabou, o hábito era aquele hábito meio que... Obrigatório. Lembra que eu falei no começo que tinha 2 tipos de hábito? E tem o obrigatório, que é uma condição... Só que no fim das contas, o que você tem que extrair dessa condição é... Eu gosto, de fato gosto. Por exemplo, pra mim, estudar, eu gosto. É algo que me realiza. Eu gosto. Dá prazer. Tanto quanto jogar bola, me dá prazer estudar coisa. Eu gosto. Só que eu poderia também ter um raciocínio igual da minha educação, da minha ir pra academia. Que é a ausência daquilo, a ausência do resultado que aquilo me traz, é ruim. Não me faz bem. Ou melhor, o resultado que aquilo me traz me faz bem. Então, e a gente acaba não enxergando isso com a escola. Talvez pelo jeito que a escola, com o estudo. E aí acaba acontecendo o quê? As pessoas param de estudar. Elas estudam durante 30 anos da vida delas, dentro da escola, ou seja, nada na vida dela é mais habitual do que aquilo, mais rotineiro do que aquilo, e de repente é como se você se sentisse livre, assim, agora não preciso estudar todo dia, não preciso estudar pra prova, não preciso estudar não sei o quê. E eu acho que aí que começa o declínio da carreira, exatamente no dia que você acaba aquilo que te obrigava a estudar. Talvez isso vai muito a forma como o estudo é feito nas escolas hoje. Porque estudar na escola é uma obrigação, é chato, você tem que fazer prova, você tem que provar que você estudou. Não é legal, você estuda coisas que vocês não gostam, você estuda coisas que você não aplica na sua vida. Então, talvez haja até um certo trauma aí, né? Pode ser. Das pessoas em relação ao estudo, porque a nossa forma como é feita a educação ainda é muito falha. Então, isso gera um certo trauma até na gente, talvez, não sei se é essa palavra, de que uma aversão ao estudo, de que aquilo ali é algo chato, é algo que é obrigação, então eu não quero fazer, não consegue ver isso de forma prazerosa e não consegue ver como você aplica isso no seu dia a dia.
Você aprendeu o teorema de Pitágoras, mas você não sabe abrir uma conta no banco. Nossa, verdade. Quando você forma, você não sabe declarar o imposto de renda. Eu não sei até hoje. Inclusive. Exatamente. A gente paga pessoas para fazer isso. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que isso daí vai muito ao Não, encontro faz sentido. disso, como a forma da educação no Brasil hoje. Sei como resolver isso? Também não sei. Graças a Deus. Tem gente muito mais inteligente tentando e não consegue. Exato. Mas é um ponto. Mas não, eu gostei desse ponto. Acho que faz sentido mesmo. Mas realmente a gente passa por muita coisa que a gente não aplica na nossa vida. E coisas simples que a gente aplica, a gente não aprende. E tem o lance também, assim, eu acho que existe um... Vocês não acham que existe um preconceito com o estudioso? O nerd. Vocês fizeram aqui um pouquinho, assim, sei que vocês fizeram, mas assim, é natural, sabe? O Luiz tá achando que eu tô amargurado. Sofreu bullying. Não, mas é tipo isso. Porque sempre tem aquele, é o nerd, é o cara que senta na primeira cadeira. E por direto tem um monte... o Steve Jobs não fez faculdade. Os caras... Eu acho tão engraçado quando eu escuto isso, Luiz. O Steve Jobs não fez faculdade. Como se, cara, putz... Olha o tanto de gente que é Steve Jobs e não fez faculdade. Tem um monte aí que não fez faculdade e é Steve Jobs, né? Tá saindo pelo ladrão aí. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas têm uma coisa de... o fulano de tal é um empreendedor milionário, bilionário e, putz, o cara não tem terceiro grau. Cara, esse cara é uma exceção, assim, talvez, à regra. Ele sabe? talvez tenha qualidades. E ninguém nunca falou que ele não estudou. Exato. Talvez a forma dele de estudar e se aprimorar naquilo é diferente. Exato. Pô, você já viu um podcast, o cara, eu não sei o nome dele, Thiago TT, sei lá, TT. Um cara de carro, que tem umas carros, uma franquia de... Ele vende carro chique e tal. E vende pra famoso, blá, blá, blá. E é um cara assim, que ele não estudou. Só que ele falando, cara, eu comecei aí em todas as concessionárias. E eu ia nas concessionárias de São Paulo e anotava o que ela tinha de legal e o que ela não tinha de legal. E eu começava a ver, cara, que se eu colocar isso aqui na minha concessionária, não sei o quê, blá, 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 blá. Pô, o cara tava estudando, entende? Sim. O cara tava gastando energia dele estudar. Então, quando você fala faculdade, eu concordo super com você e concordo que não necessariamente precisa fazer faculdade. Mas eu conheço 0 pessoas, eu acho que inclusive o Steve Jobs, que não estudaram e alcançaram resultados, vou chamar de extraordinários, vamos dizer assim, ou pelo menos que tiveram uma alta eficiência, sabe? 0 pessoas. Eu desafio alguém e falo assim, eu nunca estudei nada. Talvez você não estudava de maneira ordinária, igual todo mundo. Protocolar ali, né? Sentar na mesa e ficar... Exato, mas pessoas que não estudam. E aí, qual que é o problema? Que eu vejo hoje muitos jovens médicos, principalmente muitos médicos, mas que não adquirem, não mantêm o hábito de estudar. Cara. Então, assim, isso é uma preocupação gigantesca, na minha opinião, sabe? Tá até mais fácil que às vezes eles até escutam, tô estudando podcast e tal, não sei o quê. Então, mas ainda assim, o hábito de trazer isso pro dia a dia, eu acho que tem muita gente que não tem. Muita gente que não tem. Principalmente depois quando começa a trabalhar, porque o trabalho começa... O trabalho é o hábito principal, né? E aí você começa a ter problemas ali de conciliar isso tudo. E aí eu volto àquela questão. Aí você tem problema de conciliar isso tudo, você prioriza sono, atividade física ou estudo? Eu seguro no... Vai no meio termo. Aí o cara não faz nada bem, né? Exatamente. Igual o pato. Né? Restaurante que vende tudo. Igual o pato. Não nada bem, não voa bem, não anda bem. É igual o pato. Mas assim, é sério, assim, acho que não tem fórmula mágica. Tô brincando. Acho que não tem fórmula mágica, não vou falar como é que faz, mas acaba que ali na hora a gente vai tentando equilibrar da forma que dá. Eu vou te falar que concordo que você vai tentar equilibrar como dá e tá tudo certo, esse é um desequilíbrio, na verdade. Mas talvez o caminho seja exatamente entender qual é, nesse momento, o que você precisa. Talvez hoje talvez não, vou te falar, eu acho que eu estudo menos do que eu estudei nos últimos, sei lá, 10 anos. Tenho o hábito de estudar, continuo com o hábito de estudar, mas estudo menos. Por quê? Porque hoje eu acho que eu preciso um pouco mais de atividade física do que eu fazia antes. Minha idade tô ficando mais velho, começo a sentir mais dificuldade de fazer alguns movimentos, falta força para segurar os 2 filhos, bababá, por aí vai. Comecei a entender que talvez eu com um pouco mais de sono, isso seja mais adequado para mim. Então, nesse momento,
fez parte eu dar uma reorganizada e encaixar outros hábitos no meu dia a dia. O que eu acho incômodo e que eu discordo um pouquinho é que muita gente quer ter uma carreira extraordinária dentro da academia, mas Não, eu acho que não dá pra botar só esse na frente, entendeu? Eu acho que é tentar equilibrar mesmo. Alguns dias você vai fazer mais exercício e vai estudar menos, outro dia você vai estudar mais e não vai fazer o exercício, e um dia você vai comer mal e um hambúrguer e tá tudo bem, você vai conseguir estudar depois porque você tá cheio de hambúrguer na barriga. Você puxou outro hábito agora, né? Alimentação, né? puxei porque você tava falando uma coisa que eu ia discordar, mas tudo bem, vai. Não, Puxa outro. Não, eu acho que tentar o equilíbrio e nunca vai estar perfeito. É muito difícil você falar assim, minha vida é totalmente equilibrada. Mas esse é o ponto. Olha só, é por isso que eu discordo. É que o equilíbrio não existe. Na verdade, mas é isso que eu tô falando. Só que não, eu sei o que você tá falando, só que você tá falando de tentar equilibrar. Não é tentar equilibrar. As pessoas, na minha opinião, existe um erro das pessoas em tentar equilibrar. Não é sobre tentar equilibrar, é sobre olhar e falar assim, qual desequilíbrio eu vou tolerar neste momento. Entende? Quando você tenta equilibrar, na minha opinião, para quase tudo na vida, você está buscando um caminho que ele não tem solução. Entende? Você não consegue equilibrar 5 pratos. Você não consegue equilibrar 6 pratos. Só que, então, calma aí. Então, qual prato eu vou largar? Mesmo, e aí, por que eu tô falando isso? Porque adianta também eu ir lá. Adianta, vai, mas eu ir lá e vou comer salada um dia só na semana? Tudo bem, é melhor do que eu não comer nunca. Entra no hábito, na questão da alimentação. É melhor do que eu não comer nunca. Mas assim, resultado, vamos ser sinceros. Se eu como salada, vou tentar equilibrar hoje aqui, eu tô comendo hambúrguer, e agora eu vou comer salada, óbvio, não quero falar que eu vou comer. Mas assim, no fim das contas, se eu comi hambúrguer ontem, comi salada hoje, amanhã eu comi massa, não sei o quê, não ajuda muito. Então, eu volto nisso, assim, qual o desequilíbrio que eu vou permitir nesse momento? Então, o desequilíbrio, por exemplo, dos meus últimos 10, 15 anos de carreira foi estudo, atividade física, eu sempre joguei minha bola, sono e alimentação. Por exemplo, dentro disso que a gente falou desses 4. Então era desequilibrado, só que era desequilibrado isso. Eu não deixava de estudar para fazer atividade física. Eu não deixava de estudar para dormir mais. Eu não deixava de estudar para me alimentar melhor. Se eu tivesse estressado e fosse estudar, eu sabia que se eu colocasse uma barra de chocolate do meu lado, eu comesse, eu ia ficar melhor estudando. E eu comia. Entende o que quer dizer? Então o desequilíbrio que eu queria promover naquele momento era em cima do estudo. Por quê? Porque eu entendi que isso era o desequilíbrio necessário para puxar minha carreira, entre outras questões. Claro que aqui eu coloquei só 4, tem outras. Você pode equilibrar, você pode até colocar a atividade física dentro desse equilíbrio. Eu vou abrir mão de outras, por exemplo. Quando entrou minha família nessa conta, aí que a coisa ficou mais séria, porque eu tive que colocar a família, e aí estudo, e aí, putz, a outra foi ficando mais para baixo. Então, no fim das contas, é isso que é um pouco, sabe, que eu quero dizer. Que não é discordar, é a mesma coisa, talvez, mas que a busca do equilíbrio não vai te levar ao resultado... Eu acho que você não pode sofrer. Tô sofrendo porque eu não tô conseguindo equilibrar tudo. Não, assim. É exatamente isso, você não vai conseguir equilibrar. É você estar se sentindo bem com aquilo que você tá priorizando naquele momento. Sim. Então, como desequilíbrio que você tá promovendo. Se você, naquele dia, você preferiu dormir mais porque você tava se sentindo muito cansado e não foi fazer sua atividade física, é aceitar-se com isso. Você, não, hoje eu vou comer a barra de chocolate porque eu quero estudar mais. Então tá, vou comer minha barra de chocolate. É tipo, estar-se bem com as decisões que você toma. Eu concordo. Eu só, na minha opinião, trata-se de metas. Se você estabelece metas que você não vai cumprir, isso vai gerar frustração e você acaba desistindo de todas. Você acaba não fazendo nada bem feito. Eu acho que você tem que traçar metas, mesmo que sejam metas leves no começo e vai aprimorando, que você consiga manter. Porque você vai se sentir satisfeito, você vai acabar o seu dia, meu bloquinho de notas era isso, eu fiz isso. Você acaba o seu dia satisfeito. E amanhã você aumenta um pouquinho essa meta. Porque se você traça metas de fazer exercício 5 vezes na semana, cara, eu trabalho 12 horas por dia. Eu estudo mais 2. Eu tenho 3 filhos. Eu não vou fazer esses 5 vezes na semana. Vamos botar 3 vezes, então? Vamos botar
o estudo para 1h30, vamos botar o trabalho para 8 horas e estabelecer metas que você consiga cumprir. Porque naquele dia que eu não estudar 2 horas, eu vou ficar à noite pensando, caraca, falta meia hora para eu estudar, o que eu vou ler agora? Acho que a gente tem que estabelecer metas factíveis. E isso vai te fazer melhor. Você já tá entrando que seria a minha última pergunta para vocês, assim. Como vocês fazem para adquirir o hábito, para aderir, né, construir o hábito? Você já contou um pouco aí como você faz. Minha pergunta era essa, como vocês fazem para adquirir esses bons hábitos que vocês têm, que eu sei que vocês têm bons hábitos de... O que eu tento fazer assim com meus filhos é porque eu faço por exemplo. Por exemplo de alguém. alguém. Eu ter tido o exemplo. Meu pai gostava muito de atividade física. Não. Tudo bem. Aí acaba que eu faço desde criança. Eu sempre fui muito cobrado de estudar quando eu era criança. Por exemplo, eu mantive. Por exemplo, então, pra ficar mais clara a minha pergunta. Tá. Você tá querendo ter um hábito, você tá na luta agora por um hábito. De trocar um hábito alimentar, melhorar seu hábito alimentar, tirar doces e tudo mais. Qual que foi isso? Como é que você faz seu modelo mental? Dica pro pessoal adquirir. Seu modelo mental de, cara, como que eu vou fazer para adquirir o hábito de me alimentar de forma mais saudável? Entendeu? Esse que é a pergunta. Como você adquire o novo hábito? Qual o seu Vou dar o exemplo do doce agora. Que eu tava compulsivo e acabei decidindo não comer doce. Aí surgiram várias opções. Você trocar por algum hábito que seria mais saudável. Eu comia muito doce mariola. Uma mariola que não tem açúcar, uma mariola... comia muito chocolate. Um chocolate com 70% de cacau. Que eu não vou conseguir comer uma caixa, eu vou comer um bombom. Não deve comer nem bombom. Nesse momento, zerei tudo. Tá, então seu hábito foi total. Vamos supor, você não fuma, mas você para. Se vier fumar, adquirir o hábito de parar de fumar, por exemplo, seria parei agora sem nada. Travei, é isso? Isso, pra mim, está funcionando, mas não funciona na maioria. Entendi. Por quê? Porque tudo que é... Não existe sempre, nunca, na minha cabeça, tá? É minha opinião. Nunca e sempre, no meu vocabulário não existe. Por quê? Porque você não é sustentável. Eu me privo mesmo que faça mal, que eu não tenha vontade, só de eu não poder nunca mais fazer, aquele negócio mentalmente ali já fica, caraca, eu quero fazer. Só por eu não poder. Aí por isso que eu não gosto de usar. Eu usei isso por um tempo determinado, mas a minha ideia é, daqui um tempo que eu determinei, voltar de forma compensada, de forma saudável, entendeu? Na hora que falar, eu vou concordar com você, algo parecido. Mas e você, assim, Ju, como é que você adquiriu o hábito, depois de alguma certa idade, de se tornar uma atleta? Eu ia começar Você não era atleta? Não. A atividade física foi uma grande... marco, né? Um grande marco. Chave, né? Sim. Vou falar primeiro da minha vida profissional. Eu acho que questão de meta, acho que é isso que o GD falou. Eu tinha minha meta lá com 17 anos, que era entrar numa Universidade Federal para Medicina. Eu fui até eu conseguir. Então, a meta era essa, conseguir. Depois passar na residência. Então, vai, estuda. Acho que a questão das metas é um excelente. Você tem que ir atrás das suas metas, sejam elas quais for. Às vezes você alcançou a meta e falou, não, acho que não era isso. Mas pelo menos você lutou, chegou, experimentou e viu que não era aquilo. Mas você alcançou. Em relação ao exercício físico, cara, assim, no início foi realmente questão estética, né? Você se olha e fala, cara, não... Então, você tinha uma meta também, né? Legal. Acho que foi meta também. E aí, e pra começar é muito ruim. E pra começar, você tem que fazer um esforço imenso. E é muito psicológico, né? Porque você tem que lutar contra aquele ócio que você já tá acostumado. Porque se você fica em casa todo dia, ficar em casa todo dia sem fazer exercício é o basal. A partir do momento que você tem que se expor à rua, você tem que botar o tênis e sair, é um esforço muito grande. Hoje eu já faço, é rotina. Eu não treinar é esquisito. Então, eu não fazer minha corrida é meio sair da minha rotina. Mas naquela época, não. Naquela época, você se expor aí pra rua, ainda mais ser fora do peso. Aí você tem que botar contra o modelo de estética. A roupinha que não é agradável. Aí você corre, você corre 100 metros, você se cansa, aí você se frustra. Enfim, mas eu acho que é questão de meta mesmo. Legal, você estipula uma meta e
não importa muito, vamos dizer assim, o caminho. Você só tá olhando pra meta. Eu acho que é uma excelente forma de pensar em hábito. Eu só fico na dúvida se isso se acaba não sendo uma... Dúvida não, pelo amor de Deus, que serve pra você. Pra mim, talvez... eu sou uma pessoa meio... Como é que eu vou te dizer? Eu tenho uma pouquíssima competitividade comigo mesmo. Eu não sou competitivo comigo, sabe? Tipo, não tem esse lance de assim, vou me superar. Eu acho que eu não consigo isso, mas eu vou fazer. Eu sou até competitivo com os outros. mas comigo eu não sou. Com o Vitor e tal, o Vitor Laranja. Agora o Vitor é do meu time, agora a gente é paz e amor. Né? Mas comigo eu não sou, cara. Assim, nunca foi, tem que fazer isso pra me superar, não sei o quê. Não tenho muito esse lance de meta comigo. Pra mim, o que serve com relação a adquirir hábito, acho que é pra vocês dois e pra todo mundo, que é aquela disciplina inicial. Você tem uma disciplina que, assim, não importa se você quer, se você não quer, você tem que fazer até que aquilo se torne um hábito, uma rotina que você não consegue abandonar ela. Mas tem um negócio que, cara, eu aprendi isso depois de muito tempo, tá? Eu aprendi depois de muito tempo. Eu diria que eu aprendi isso há pouco tempo, assim. E que me ajudou que tem me ajudado a adquirir hábitos, e assim, hábitos mais diferentes, não necessariamente só esses hábitos que a gente discutiu agora, que é a consciência da procrastinação. Eu olho e falo assim, nossa, eu tô procrastinando isso aqui. Puta, eu não posso procrastinar. Eu quero adquirir isso como um hábito, e aí eu tô... Antes eu achava desculpa e falava assim, não, eu vou fazer isso por esse motivo. E eu não entendi que eu tava aqui por aquele motivo, era só uma procrastinação. Eu tava procrastinando o que eu devia fazer, muitas vezes concluir, e aí eu achava desculpas para aquilo, achava coisa. Hoje, quando minha cabeça, se eu não quero fazer um negócio, eu tento fazer assim, cara, eu não quero fazer. Não é por isso, por aquilo, só não vou fazer. Vem um monte de justificativa na minha cabeça, começa a vir. Não, você vai fazer porque tá tarde, você não vai fazer porque você tá dormindo pouco ontem, você não vai comer... Domingo eu não comi hambúrguer, eu tô tentando ter o hábito melhor de me alimentar durante a semana, pelo menos melhor. E todo domingo a gente come hambúrguer. Aí ontem, eu fui pra casa pensando assim, vou pedir hambúrguer, porque domingo eu não pedi hambúrguer, vou pedir hambúrguer. Eu falei, cara, calma aí, tô procrastinando a minha decisão, né? O que eu tenho que dizer, se eu quiser comer hambúrguer, eu vou comer hambúrguer. Mas não é porque eu não comi domingo, não. Tô queimando a minha quinta-feira, que eu tô estragando, que eu não devia comer na quinta-feira. Porque domingo eu vou querer comer de novo, porque eu não vou. Na verdade, eu tô compensando o domingo passado, eu não tô substituindo o domingo pra frente. E aí eu, cara, consciência da minha procrastinação. Então, tipo, não tem desculpa. Se eu for comer no domingo, na quinta-feira o hambúrguer, eu tô comendo na quinta-feira. Não importa a justificativa, eu tô comendo. E aí quando eu penso isso, eu falo, cara, não. Mas aí, quinta-feira, eu falei que eu não ia comer hambúrguer. Entende? Falei que eu ia comer hambúrguer na quinta-feira, então eu não vou comer hambúrguer. Então eu comecei a ter essa consciência, às vezes, tipo, amanhã eu não vou estudar, por exemplo. Amanhã eu não vou estudar por esse motivo. Não, eu tô procrastinando. Às vezes você programou pra estudar, acordei, falei assim, não vou estudar. É procrastinação, na verdade. Você não tá sendo fiel com o que aquele hábito que você quer adquirir. Então eu comecei a pensar muito dessa forma recentemente, muito mesmo. E tem me ajudado, sabe? E é impressionante, porque quando eu reparo, sabe, assim, cara, isso aqui é minha cabeça querendo me enganar, assim, sabe? Eu tenho um monte de justificativa para não fazer aquilo, mas eu tinha um compromisso de fazer. Então, e aí? É a justificativa ou é o compromisso? Quase sempre eu me forço e faço. Às vezes não. Às vezes eu não consigo e não faço. E falho com o meu compromisso. Só que aí que tá. Quando eu falho com o meu compromisso, eu não falho com alívio. Não fico me cobrando, mas eu não falo com alívio. Como eu não criei justificativa, eu não me permiti procrastinar. Enfim, isso tem me ajudado a criar hábitos. E, por fim, que eu acho que é até do livro lá, do hábito atômico e tal, você tentar fragmentar um pouco mais. Aí que você falou. Por exemplo, eu tenho dificuldade demais de ir pra academia. E sempre quando eu consigo voltar, eu tô há 8 meses praticamente direto, conseguindo sem me... Mas sempre quando eu começo a voltar, eu falo assim, cara, eu vou hoje 10 minutos só. E aí eu vou em 10 minutos só. Às vezes eu tô lá 10 minutos e quero continuar. Eu falo, não vou continuar. Porque o meu compromisso é com os 10 minutos. Porque aí amanhã,
Putz, eu fiquei 10 minutos, eu quis ficar 12. Aí amanhã meu compromisso é com 12 minutos. E é sério, eu desço, faço 10 minutos de bicicleta, por exemplo, levanto 3 supinos lá e vou pra casa. Suei, estraguei a roupa, sujei a roupa, sei lá, vou pra casa. E, mas é 12. Não, 10 minutos. Não. Mas fica aqui, amor. Mas fica aqui, amor. Eu falei, não, é 10 minutos, tô subindo. Mas você tá gostando de estar aqui? Não, 10 minutos. É chato, né? Pelo amor de Deus. Isabela, você é uma santa. Porque aí no outro dia eu consigo, entende? Aí eu já sei que eu consigo ir mais do que os 10. Se eu fosse 15, 20, no outro dia eu falava, porra, cara, putz, falei que era 10, fiquei 20, aí compensei agora não preciso mais, entendeu, Luizão? Já fiz 10 ontem, era pra fazer 10, fiz 20. Entendeu, Luiz? Entendeu, né? Sacou? Você tem que criar o hábito de fazer essa barba, fez isso aí. O que ele falou? Eu posso reproduzir o que ele falou. Eu não ouvi. Graças a Deus eu não ouvi. Ainda mais ajuda. Graças a Deus. Não ouvi, não. Graças a Me Deus. ouvi. Nossa senhora. Não acredito. Depois eu conto os bastidores. Mas é isso. O que Mas mais acho que a gente pode esses falar? hábitos, assim, já resumiram hábitos importantíssimos. Acho que sim. Se você tem um hábito alimentar, se você tem um hábito do sono, um hábito de estudar e o hábito de praticar exercício, você conseguir de alguma forma distribuir isso durante a sua semana, durante Sua dia, vida, até diria. durante a sua vida, você vai ser sucedido em tudo que você tentar. E se não conseguir, também tá tudo bem. Não se frustre por não conseguir. Às vezes Ju é tem sempre esse difícil. papo. Eu não concordo com isso, porque não. o Gabriel, ele é meio positivo tóxico, tá? A gente tem Às sempre, vezes ele a é gente tem meio- sempre esse papo. Se não conseguir, lute pra conseguir, pô. Não, só voltando no Ah, nerd aqui, caraca. só voltando no nerd, Tóxico. aí minha filha foi chamada a atenção que ficava na turma de trás fazendo bagunça. Ah lá vai Aí o eu bullying falei, enquanto filha, estudioso, ó, tá Você vendo? tem que sentar na banca da frente. Pai, você sentava? Eu falei, eu sentava. Você era nerd? Não, eu era pequeno. Caraca, depois dessa. Ô, Luiz, eu não vou encerrar o podcast. Você vai baixar a luz e tô... Vambora. Vambora. Caraca. GD, você aqui, ó. Não, depois dessa vai apagar a luz. Eu não vou falar sobre Instagram nem nada. Beijo, pessoal. Fico com esse barulho, vai. Você media quanto? Hoje você tem quanto? 1,63. Ô, você acha que ele cresceu de lá pra cá? Não, ele é menor, né? Quanto você media? Você media quanto? Cara, olha só. E hoje você mede quanto? Eu morava lá em Vila E o cara Velha, eu cresceu. levava minha irmã, eu tinha 9 anos. Eu entrei na quinta série com 9 Ele anos. encolhe, pô. velho. Ele nem encolheu, ele perdeu os Eu entrei, músculos aí. eu entrei na quinta série com 9 anos. E 60 centímetros. Uns 70. Eu passava um pé embaixo da roleta. Aí, levava minha irmã pro Dom Bosco. Aí chegava lá, a tia não sabia quem é que ia pro pré, se era eu ou ela. Eu falei, não, eu sou quinta série. Minha irmã é alta, né? Minha irmã é mais alta. Eu levava minha irmã pro Dom Bosco. O Dom Bosco era lá atrás, lá perto daquela fábrica 747 lá, aquela rua lá. Lá era o Dom Bosco. Eu deixava minha irmã lá. Às vezes a tia me pegava pela mão e deixava minha irmã lá fora. Oh, meu Deus do céu! Eu, não, tia, é ela. Aí minha mãe, eu voltava com aquela, a mochila batendo no Ainda calcanhar. bem que é ele falando dele, né? A mochila batendo no calcanhar. Chegava lá no Salesiano, o coordenador pegava minha mochila pra subir pra minha mochila. Caraca. E detalhe, no recreio eu saía correndo pra pegar a quadra de vôlei. De vôlei, não, aí é Eu mentira. adorava vôlei. Aí é mentira, é minha cabeça. Eu me jogava no chão. Eu me jogava igual Você era igual aquele Serginho lá, o Escadinha. Era um dia vôlei, um dia futebol. Um dia vôlei, um dia Basquete futebol. você nunca tentou, né? Pelo amor de Não, Deus. a Não, basquete, né? A A bola bola era- era moquinha. Mas vôlei, era um dia vôlei, um dia futebol. Caraca. Eu- Futebol eu já sabia que é coisa que é fácil dar chapéu nele. Sempre foi fácil. Ih, ai. Caraca.